A paz do Senhor, aos amados irmãos, pastor Marcos Alessandro. Nós estamos aqui hoje para estarmos estudando juntamente com os irmãos a última lição desse trimestre, a lição de número 13. Tá? Nós completamos aí o ciclo desta lição, a raça humana e a origem, a queda e a redenção. Tá? Então hoje nós vamos estudar, o tema da lição é o novo homem em Jesus Cristo. Estaremos estudando isso hoje, através desse vídeo que vai estar te atingindo aí, em nome do Senhor Jesus. O texto áureo ele diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 13. A verdade prática, ela diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo de todos os seres humanos. Então a verdade prática ela já é bem clara, dizendo que só através de Jesus Cristo que o homem consegue ser mudado e consegue ser transformado, tá bom? Só através de Jesus Cristo. E é interessante entender isso, que Jesus Cristo, ele foi o único homem perfeito. Não tem homem perfeito. Você pode até dizer aí na tua casa: minha mulher é perfeita, o meu esposo é perfeito, mas não existe homem perfeito diante de Deus. O único que foi perfeito homem foi Deus, 100% homem, 100% Deus. Entenda isso, Romanos vem dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? Da glória de Deus. Por isso que nós não somos perfeitos. Se nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, como é que nós podemos ser perfeitos? Só em Cristo Jesus é que nós conseguimos ser perfeitos. E é nessa lição que nós vamos entender isso, que tem a obra transformadora de Jesus Cristo em nossa vida para sermos perfeitos em Cristo Jesus. E eu queria, juntamente com os irmãos, só relembrar da leitura diária, porque a leitura diária ela é muito interessante, porque ela nos dá a ideia do que nós vamos estudar durante toda a semana. Observe, na segunda-feira nós vamos entender que Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. É aquilo que eu falei. Não existe homem perfeito. Não tem deputado, não tem amigo, não tem tio, não tem sobrinho. Não tem homem perfeito. O único perfeito é Cristo. Então, por isso que nós não podemos olhar para a vida de ninguém. Por isso que nós não podemos pegar a vida de ninguém de exemplo. Nós temos que olhar para Cristo. Ele que tem que ser o nosso exemplo. Tá? E nós vamos entender isso em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. Lá nós vamos entender que Jesus Cristo é o nosso modelo, o modelo de perfeição. Na terça-feira, Deus exige a perfeição dos seus filhos. Então, se você quer ser filho de Cristo e se você é filho de Cristo, você tem que ser perfeito em Cristo, tá bom? Na quarta-feira, Jesus exige a perfeição de seus discípulos. Aonde isso? Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 48. Se você é discípulo, fala que é discípulo de Cristo. Se você é igreja de Cristo e quer ser discípulo, você tem que ser perfeito em Cristo Jesus. Mas eu posso falhar? Sim, nós vamos falhar. Nós não vamos deixar de falhar. Mas nós temos que entender que há um modelo de perfeição e esse modelo nós temos que seguir. Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 1. É Deus exigindo perfeição. Agora, Jesus exige perfeição também de seus discípulos. Então, observe que Deus Pai, ele observa a perfeição e Cristo também, ele exige perfeição, a nossa perfeição também. Tá? Na quinta-feira, nós vamos ter Jó como exemplo de perfeição espiritual e moral. Então, ele é um indivíduo espiritualmente falando perfeito e moral.
e tenha a sua conduta moral perfeita. E quem diz isso? Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Né? Então nós temos essa perfeição aí para a honra e glória do Senhor. E nós temos que entender que nós temos que ter essa conduta, essa perfeição espiritual e moral nas nossas vidas. Na sexta-feira, homens que se destacaram pela sua perfeição. Então tem como ser perfeito. Nós vamos encontrar isso em Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 14 ao versículo de número 20. Tá? Sábado, alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós entendemos que Paulo chama a responsabilidade para ele, mas ele era uma perfeição em Cristo. Ele era um homem perfeito em Cristo. Tá? Ele fala, olha, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele chama a responsabilidade, mas quando nós olhamos para a vida dele, nós vamos entender que há também uma perfeição de Deus, né? Que Deus realmente fez a obra na vida de Paulo, tá bom? Então nós vamos estar aí já entrando na leitura bíblica em classe. Os irmãos sabem muito bem que eu não gosto de ler muita lição, mas como a lição hoje é pelo vídeo, não tem como nós estarmos passando os slides, nós vamos tentar fazer estudar de uma forma mais dinâmica e diferente, tá bom? Eu vou estar lendo, mas vamos estar parando, pausando e tentando explicar alguma coisa da parte de Deus. A leitura bíblica em classe, João capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 16, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabes que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nasce da água, não do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrestres, não credes, como creis se vós falar das celestes? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias! Então, o objetivo da lição hoje é apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre o nascimento de um novo homem através da obra de Jesus Cristo na nossa vida e na sua vida, tá bom? É sobre isso.
Primeiro tópico, perdão, a introdução. Vamos fazer uma introdução e eu quero aqui ser bem rápido na introdução, que diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que todos fazem. Será que é possível eu, como indivíduo, alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Será que eu, como pecador, eu vou conseguir alcançar a estatura de um varão perfeito? Né? É um ponto de interrogação que bate aí nas nossas mentes direto. Né? Do ponto de vista humano, não. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, ele é 100% corrompido. O homem, em outras palavras, ele é 100% mau. Ele é 100% egoísta, egocêntrico, tá bom? Esse é o homem por si só. Por si só. Então, na vista humana, no olhar da ótica humana, eu nunca vou conseguir ser perfeito. Nunca. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejado e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, em Deus tem como encontrarmos uma perfeição, tá bom? Em Deus tem como encontrarmos uma perfeição. Em Deus. Se nós valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas Jesus Cristo, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, nós vamos estudar esses pontos aqui. Né? Estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo, tá? Tudo vem através de Cristo, tá bom? Nós só alcançamos estar aqui hoje, foi porque Cristo fez a sua obra. O nascimento do novo homem. Olha lá. Jesus ensinou Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Você lembra qual foi a pergunta de Nicodemos? Qual foi a interrogação que quando Jesus falou? Jesus falou, como pode um homem nascer de novo? Pode eu já ser velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus colocou a interrogação na cabeça dele, dizendo, olha Nicodemos, não é da carne e nem do sangue. Existe um trabalho, existe ferramentas que vão mudar, que vão transformar a sua vida. E é nascido não só do sangue nem da carne, mas o primeiro, né? Ele tem que ser nascido de Deus. E é isso que nós vamos entender. No prólogo, no diálogo, né, do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas é de Deus. Então, o homem ele só pode ser um novo homem quando ele é transformado por Deus. Tá bom? Olha lá. Isso nós encontramos em João, capítulo de número 1, capítulo de número 1, versículo número 12 ao versículo de número 13. Apesar do pecado do primeiro Adão,
nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Então, você lembra lá do textual, da verdade prática, perdão, quando diz que a perfeição espiritual, moral e ética foi encontrada só em Jesus Cristo? Então, nós só conseguimos entender e nós só conseguimos renascer para Deus quando há uma transformação nas nossas vidas através de Jesus Cristo, tá? A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossas vidas. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Então, o novo Gênesis é um novo começo. Quando você entende que é nascido, não é nascido nem do sangue e nem da carne, mas deve ser nascido de Deus, você experimenta um novo começo na sua vida, tá? E isso só é capaz através da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. O nascimento de Deus, do novo homem, é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Aonde que eu vou encontrar isso, pastor? João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Isso explica a aceitação pela fé. Então, se eu quero ser nascido de Deus, primeiro eu tenho que ser nascido em Deus, mas pela fé. A fé salvífica tem que estar na minha vida, porque não é através só dos meus atos, não é através das minhas obras, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas é através da fé em Deus e em Cristo, na obra de Cristo. Olha o que diz, continua dizendo aqui. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8. Torna-se nova criatura em Cristo e, ao auge da bem-aventurança humana, logo nasce de Deus e torna-se filho de Deus pela fé. Então preste atenção. Você só vai conseguir entender o auge da bem-aventurança humana quando que você nascer de Deus e tornar-se filho de Deus. Então você nasce, automaticamente você já se tornou-se filho de Deus. E tudo isso vem através da fé, mas vem através do Filho de Deus pela fé. Nem a fé é sua, é Deus que te dá também. Então, pela fé você acredita em Deus, pela fé você acredita que Deus tem uma obra na sua vida, uma obra de transformação para a sua vida, tá? E pela fé, você começa, a partir do momento que você aceita Deus como o único Deus da sua vida, você já se torna-se filho de Deus. Isso tudo na hora, né? Tudo na hora. O nascido da água, é bem interessante o nascido da água, porque o batismo em água só tem um efeito salvador quando é recebido pela fé. Como assim, pastor? É porque muitos não entendem que batismo ele é somente um símbolo. Ele é um símbolo na minha vida. E o batismo não tem nada de sobrenatural. Não é uma coisa mística. E muitos colocam o batismo como algo místico, como algo sobrenatural. Mas eu quero que você entenda que o batismo é um símbolo. Mas é o nascimento da água. É o nascimento da água. Quando nós damos aula ali no centro de recuperação, muitos adictos perguntam o seguinte, ele nos fala assim, levanta a mão e diz, pastor, olha, eu aceitei a Jesus e eu quero, acabou? E eles me perguntam lá no centro de recuperação,
Pastor, eu já aceitei Jesus, eu tô sendo regenerado, eu tô sendo transformado, olha, eu já deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, mas ainda me falta uma coisa. Igual aquele jovem que Jesus falou, olha, te falta uma coisa? Pois é, eles falam, ainda me falta uma coisa. Eu pergunto, o que é que te falta? Aí ele fala, olha, eu não deixei de fumar, mas eu quero ser batizado. E muitas vezes eles são frustrados, porque eles não entendem isso aqui. Que, primeiro, não é o batismo que vai fazer eles parar de fumar. Nós temos que entender que o batismo é um símbolo. E ele sendo um símbolo, símbolo de quê? É o símbolo da morte para o pecado, é o símbolo da morte para o mundo. Então, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo na minha vida. Eu deixei tudo aquilo que eu praticava, aquilo do velho homem, porque agora eu sou um novo homem em Cristo, e agora eu tenho que entender que a obra da regeneração ela é completa e eu preciso ser nascido não só de Deus, mas eu tenho que ser nascido da água. E quando eu vou para o batismo, o batismo é um símbolo, e eu estou dizendo para aquelas pessoas que me cercam, para aquelas testemunhas que estão ali na hora do batismo, que eu estou morrendo. O velho homem morreu. E quando vai surgir um novo homem. Vai surgir uma nova criatura em Cristo Jesus. O seu pai ligando. Oh, meu Deus, amor. Houve uma pequena falha aqui, mas vamos voltar. Então, quando eu sou sepultado, sou submerso na água, eu estou morrendo para o mundo. E quando eu volto vivo para Cristo. Se eu estou no ato de fumar, se eu estou no ato de me prostituir, se eu estou no ato de adultério, se eu estou no ato de pecado, como é que eu estou ressurgindo uma nova criatura? Então, primeiro eu deixo a obra de Deus, eu aceito Jesus e ele vai fazer a obra de Deus na minha vida, mas ele vai fazer por completo. Então, esse ato é pela fé. É pela fé. E olha o que diz aqui, ó. Se devidamente observando, assim simboliza não apenas a morte, mas a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebeu como Salvador e Senhor. Então, presta atenção, é o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante ao lavar o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Entendeu? Então, se ele é renovador, se o ato de Cristo, do Espírito Santo é renovador, como é que eu vou me batizar pecando? Não posso. A obra ela tem que ser, eu tenho que deixar as coisas velhas. Se ele é um símbolo, eu tenho que estar pronto para assumir responsabilidades. Você entendeu? Então, se você está na prática do pecado e está achando que você é regenerado, você não é. E se você está na prática do pecado e precisa então se deixar de praticar, tá bom? E entenda uma coisa, você só é nascido da água, isso é um símbolo, mas você precisa deixar de praticar as coisas velhas, tá bom? Por quê? Porque é um ato renovador do Espírito na minha vida, tá? Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo. Então eu só vou ser um novo homem se eu não pratico as coisas velhas. Vamos lá? O quarto ponto diz, o nascimento do Espírito. Isso aqui é interessante que diz, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Então, se não houver arrependimento, vai haver regeneração. Então, para o homem ser, presta atenção, para o homem ser regenerado, para o homem ser um novo homem em Cristo Jesus, ele precisa ser nascido de Deus, ele precisa ser nascido da água e ele precisa ser nascido do Espírito. E o nascido do Espírito começa
eu posso dizer que ele começa assim, a funilar. Presta atenção, porque só vai haver regeneração na minha vida se houver arrependimento. E é quem que opera na minha vida? É o Espírito, ele que opera, é o Espírito Santo, é ele quem opera o novo nascimento. Olha só o que diz João, capítulo de número 3, versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todos nós precisamos ser nascidos de Deus, nascidos da água e nascidos do Espírito. E é através da obra regeneradora que transforma a minha vida, através do poder do Espírito Santo, aleluia, tá? Acompanhe aí. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma, que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo de número 6, versículo número 15, temos aí a genuína conversão. Então, para você levantar a mão e dizer, olha, eu sou salvo em Jesus Cristo, você precisa de ter essas três observações: nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito. Nascido de Deus, quando eu levanto a minha mão e recebo o Senhor Jesus e confesso com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida. Nascido da água, quando eu morro para o mundo, e ressurjo para Cristo como uma nova criatura. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo, tá? Eis que tudo se faz novo quando nós deixamos as coisas velhas para trás. E nascido do Espírito, quando eu deixo Ele me regenerar. Como é que é essa regeneração do Espírito? Se eu matava, eu não mato mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu era mentiroso, agora eu não sou mentiroso. Ele está transformando. Está vendo que ele está regenerando? E essas coisas velhas vão passando, vai se deixando para trás. Então, você só pode dizer que há uma genuína conversão em você quando há esses três aspectos na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Esse é o primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico, que é algo interessante. Nós vamos falar sobre a justificação do novo homem. Então nós vamos passar para o segundo tópico, que é a justificação do novo homem. Tá? E é interessante a gente entender o que é justificação e o que é regeneração. Muitas pessoas, muitos crentes, eles confundem o que é justificação e o que é regeneração. Regeneração afeta a minha natureza e afeta também a natureza moral e espiritual do homem, tá? E é um trabalho formado no indivíduo, através do Espírito Santo. Então, a regeneração é algo que o Espírito Santo trabalha no indivíduo. Ele trabalha a natureza moral e espiritual no indivíduo. Ele transforma o homem. E a justificação? A justificação é o ato de Cristo trazer perdão à vida espiritual do homem. A justificação, ela muda o relacionamento do crente com Deus, tá? Então, regeneração é uma coisa e justificação é outra. A justificação quem faz é Jesus Cristo. A regeneração quem faz, quem nos regenera é o Espírito Santo. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, nós vamos entender que a justificação quem faz é Cristo. Olha o que diz aqui: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas,
aparentemente meritórias, não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Então, não existe homem bom, não existe homem mau. Não existe homem bonzinho. Mas ele é bonzinho, ele vai estar sendo justificado. Não. Escute isso. As suas obras não te justifica diante de Deus. Só quem pode te justificar é o ato de Jesus Cristo. A justificação ela vem de Cristo através para as nossas vidas. É só Ele que pode me justificar, tá bom? Só Ele. Aliás, elas são consideradas trapos imundos. Isaías 64:6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificar perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, só através da fé, nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, que ele vai nos trazer justificação. Então, não é a minha obra, não existe homem bom. Não, mas eu sou bom, pastor. Pastor, minha mulher é tão boazinha, olha, ela dá esmola. Não é pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo, é nos méritos perfeitos de Jesus, na obra salvífica que ele fez na minha vida, que ele morreu lá na cruz, que ele desceu, ficou 3 dias sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai, intercedendo pelos seus, tá? É por esta obra, a obra regeneradora, transformadora, que nos salva, tá bom? A maravilhosa doutrina da justificação, vamos lá. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais um mero perdão. Um mero perdão. Muito mais do que uma anistia. Concede-lhe um status de justo, pois a justificação de Cristo muda completamente a situação jurídica do nosso pecado. Zerou. Agora começa de novo. Tá? Então, não existe aquilo que para trás ficou para trás. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Começa de agora para frente. Então, o nosso pecado foi esquecido, apagado. Perdão. Não era igual no Antigo Testamento, aonde o sangue encobria os pecados. Agora não. O sangue de Jesus, a obra de Jesus salvífica, a obra lá no Calvário, a obra que ele fez lá na cruz do Calvário, ele apagou, ele deletou e você começa do zero. O seu status agora é zerado, começa uma nova vida em Cristo Jesus. Agora você está entendendo por que a obra de Cristo ela é completa na vida do homem? Porque primeiro eu entendo que eu sou nascido de Deus, foi o que Deus falou para Nicodemos. Depois eu sou nascido da água, depois eu sou nascido do Espírito, e quando eu sou nascido do Espírito eu sou regenerado, e agora eu sou justificado diante de Deus Pai, através de Jesus Cristo da minha vida. Aleluia! O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecado passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3:7. Haja em vista que houve com um ladrão que na cruz creu no sacrifício de Cristo. Você lembra disso? Dois ladrões, um zombando de Cristo e o outro houve uma regeneração. Naquele momento ele se arrependeu, naquele momento ele creu, e naquele momento ele deixou os seus pecados, e naquele momento ele confessou com a boca dele que Jesus Cristo era o Senhor, e houve uma justificação da vida dele diante de Deus.
E ele tornou-se um novo homem e justo. Ele estava na cruz por quê? Porque tinha roubado. Mas Jesus olha para ele e diz: ainda hoje, ou hoje, estará comigo no paraíso. Né? Então hoje ainda, né? Nesse momento, daqui a pouco, você vai estar comigo no paraíso. Né? Então essa foi a resposta de Cristo para a vida dele. E ele foi regenerado naquele momento. Tá bom? Então agora nós vamos passar. É interessante isso aqui, porque olha só, para ser um novo homem, em Cristo, nós entendemos que nós somos nascidos de Deus, somos nascidos da água, somos nascidos do Espírito, nós entendemos a diferença entre regeneração e justificação, e agora nós precisamos também não só da justificação, nós precisamos da regeneração, nós precisamos da justificação e nós precisamos da santificação. Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação, eu e você não pode ver a Deus. Só podemos ver Deus através da santificação. E é interessante que diz, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo da santificação, é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando, 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 até chegar dia perfeito. Então essa é a santificação. A santificação é um ato de Cristo nas nossas vidas. E que nós precisamos entender o que é santificação. A santificação é separação de tudo aquilo que me deixa longe de Cristo. De tudo aquilo que Cristo abomina. Né? Então vamos lá. Santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo. Eita! Por Deus, pela sua igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em um processo de santificação. Então você aceitou Jesus, você aceitou a obra regeneradora, você foi justificado e agora você é santo, mas agora você é santo em Cristo. Quando eu digo que você é santo porque você zerou os seus pecados, você não tem mais pecado. Agora você começa a ser justificado por Cristo. E lembra uma coisa, você que é santo, a Bíblia diz que nós temos um fiel advogado, que todas as vezes que pecamos, nós temos alguém que está ao nosso lado. Se nós pecamos, a Bíblia diz, se nós arrependermos, confessarmos, abandonarmos, deixar, nós alcançamos misericórdia. Tá bom? Então nós acreditamos e cremos que alcançamos santidades, somos santos em Cristo. Pela obra da regeneração e pela obra da justificação de Cristo na minha vida. Tá bom? Então, ela é a santificação como posicionamento. E eu preciso dessa santificação. E a santificação como um processo. E é como um processo que é interessante. Que o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Isso nós vamos ver Provérbios 4:18, Efésios 4:13, que é o que nós lemos aqui, ó, o que diz aqui, até que todos, então há um condicionamento, até que todos cheguemos à unidade. Se a unidade é um formato, é exclusividade, tem um padrão, tem um modelo, tá? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, um varão perfeito. Ei, isso comparando, nós não estamos olhando perfeito em mim,
Eu olho perfeito, exemplo Cristo. Então eu olho para Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Então, se eu tenho um modelo a ser seguido, é Cristo. Então a minha santificação, eu tenho que olhar para Cristo. Ei, Cristo, ele não pecava, então eu não posso pecar. Entendeu aí? Cristo andava assim, então eu tenho que andar igual a Cristo. Cristo falava assim, então eu tenho que falar igual a Cristo. Você lembra, olha até como falar. Você lembra daquela passagem que, quando Jesus falou, Pedro, olha, ainda que o galo, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E alguém chegou em Pedro e disse, ei, você é do deles. Você é um deles. Aí Pedro falou, eu não. Aí alguém falou para Pedro assim, ó, mas tu fala como ele. Tu veste como ele. Tu anda como ele. É isso. Então, se nós queremos alcançar uma santificação, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que falar como ele, nós temos que andar como ele, nós temos que vestir como ele, nós temos que pensar como ele. Aí nós vamos chegar a uma estatura da medida, da unidade perfeita de Cristo. Quando nós temos Cristo como exemplo, é aquilo, nós olharmos para o espelho e refletirmos a imagem de Jesus Cristo. Lembra? O que passas ali é o quê? Um santo homem de Deus. Tá? A sunamita via, aquela mulher via aquilo na vida daquele profeta. Um santo homem de Deus. Quando nós passarmos na rua, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que identificar Cristo na nossa vida, através da obra dele, né? E através da santificação, que ele como modelo. Então as pessoas vão olhar, olha, fala como Cristo, anda como Cristo, pensa como Cristo, age como Cristo, os mesmos pensamentos de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo. É isso que nós temos que ter em nós. Mas a santificação nós buscamos olhando para Cristo, tá? A santificação, nós falamos agora da santificação como processo, e agora a santificação como a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12:14, quando mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos os seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema. Aleluia. Né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá? Então é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João 1:7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais insistência e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Ninguém. Então, nós precisamos de todos esses requisitos que nós falamos aqui para sermos um novo homem. Nós precisamos entender que se eu quero ser um novo homem, como Nicodemos fez essa pergunta, o que é preciso nascer para ser nascido, não da carne e do Espírito, não da carne e do sangue, mas sim do Espírito, é ser nascido de Deus, é ser nascido da água, é ser nascido do Espírito Santo, é ser regenerado pelo Espírito Santo, é ser justificado por Cristo, é ser santificado, é ser separado. E só assim nós vamos conseguir atingir o desejo e o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Queremos concluir essa aula dizendo: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo.
a nova vida em Jesus é um presente de Deus. Que Deus abençoe, que você possa realmente ter entendido esta lição. Eu sei que a videoaula não é a das melhores, é a primeira que nós estamos fazendo, mas nós vamos melhorando aí, chegando à estatura de perfeição, né? Cada dia melhorando, adaptando, fazendo coisas melhores para o reino de Deus ser expandido cada vez mais em nossas vidas. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, nós estamos lá, tá? Mande uma pergunta, fale, eu não sou sabidão, tentei falar aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Oremos agradecendo. Senhor Deus, Pai, sou grato por esta aula, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, abençoar todos os irmãos, aqueles que verem, assistirem essa aula, que o Senhor possa transformar as nossas vidas pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa, que o Pai, que o Teu Filho possa nos justificar cada vez mais. É o que nós pedimos, ser conosco, nos ajuda, ó Pai, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar aquele joinha também aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.